Amados, a semana passada, antes de iniciar o tempo de adoração aqui, eu estive comentando sobre não sei dizer para você se é um sentimento, mas se é uma ordem, se é uma atitude que nós devemos ter. Mas o Senhor trazia uma palavra no meu coração, que é continuidade. Amém? Nós precisamos dar continuidade. Continuidade em quê? Na verdade, eu acredito que a gente passa, que a virada do ano é uma virada de ciclo, amém? Passamos 12 meses, aí acabou os 12 meses, começamos novamente 12 meses. E são ciclos, né, temporadas de 12 meses. E eu acho que importa dizer que nós precisamos dar continuidade em algumas coisas que a gente já estava fazendo quando a gente começou no ciclo desses 12 meses, nos 12 meses do ano passado. Algumas coisas que o Senhor falou ao seu coração, o Senhor deu uma direção a você. Então nós precisamos dar continuidade naquilo que o Senhor trouxe ao seu coração. No sentido assim, de que não é porque esses 12 meses se foram, que nós não vamos mais assim dar continuidade naquilo que o Senhor falou para nós naquele tempo. Amém? Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque o reino de Deus é um reino de avanço, é um reino de continuidade. Amém? Nós precisamos dar continuidade. Então, os irmãos podem até ir embora aqui desse tempo que nós estamos aqui, com essa palavra no seu coração. Eu preciso dar continuidade. Por que eu estou dizendo assim essa questão da continuidade, amados? Porque o ciclo dos 12 meses passado foi um tempo de muito desafio, sim ou não? Muitos desafios. Tivemos o desafio da pandemia, tivemos muitos desafios. E com certeza, diante desses desafios, nós também tivemos uma palavra de Deus. Como a gente deveria agir, como a gente deveria se comportar diante desses desafios, sim ou não? O Senhor não deixou de falar conosco, o Senhor não deixou de nos dar uma direção. E talvez esse outro ciclo que nós entramos não vai mudar muita coisa do ciclo passado. Na questão do tempo que nós estamos vivendo. Porque, pensa aqui comigo, o ano virou e você ainda está de máscara. Sim ou não? Está precisando tomar todos os cuidados que o ano passado você tomou. Então, muitas coisas não vão mudar. E se as coisas que estão aí fora, elas continuam acontecendo de uma forma negativa, nós também precisamos continuar acontecendo em Deus. Nós precisamos nos permitir acontecer em Deus, dando continuidade. Continuidade da quê, eu disse? Dar continuidade à nossa fé, por exemplo. Essa fé que é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas que se esperam. Continuar crendo, por exemplo. Porque, amados, venham comigo, esse ano que se passou, ele foi muito desafiador para nós mantermos a nossa fé. Muito desafiador. Muito desafiador. Pessoas que talvez passaram pela beira da morte, que teve um completo desafio da sua fé e venceram. Sim ou não? Pessoas que passaram o ano inteiro com medo de pegar talvez uma doença e não pegaram. A sua fé também foi desafiada. A fé de todo dia você acordar e crer que você talvez vá ser protegido.
Né? Talvez você não foi protegido, você acabou contraindo o Covid, por exemplo, mas você se proviveu. A sua fé também, ela foi provada. E esse ano, amados, não vai ser diferente. Nós vamos precisar, talvez, mais do que o ano passado, dar continuidade na nossa fé. Dar continuidade na nossa crença. Continuar crendo. Nós vamos provar, amados, esse ano, nós vamos provar de muitos milagres do Senhor, amém? Nós vamos provar de muita salvação da parte do Senhor na nossa casa, na nossa família. Eu creio. A minha família, amados, a minha família, ela está assim, nesses dias, ela estava bonitinha assim, de pezinha, agora ela está assim, ó, de perna para o ar. Está tudo bagunçado. Tudo bagunçado. E aí, o que eu preciso agora? Continuar crendo. Continuar crendo por quê? Porque a matéria-prima de Deus é o caos. Quando tudo está no caos, aí Deus chega lá e... Porque existe o caos para nós, não para Deus. O caos, é nós que vemos o caos. Para Deus, não. Porque Ele tem poder para fazer todas as coisas. O pastor Daniel, ele estava aqui domingo, falamos sobre a mentalidade de eternidade. Quando a gente tem uma mentalidade de eternidade, nós temos um Deus que o caos para Ele é algo que Ele pode partir para fazer alguma coisa. Olha. Ontem, eu estava comentando com a minha esposa a respeito de um fato que nós passamos, nem foi com a gente, foi com uns conhecidos nossos. E nós estávamos orando. A pessoa foi extraviar um valor dela, e nós estávamos orando para que esse valor fosse devolvido. E não era um valor baixo, era um valor alto. E quando eu ouvi a notícia de que o dinheiro estava sendo devolvido para a pessoa, que foi roubado esse dinheiro dela, estava sendo devolvido, eu glorifiquei a Deus. E ontem eu estava falando para a Vanessa assim, falando, Vanessa, eu orei, mas eu estava assim muito preocupado. E ela disse para mim assim, eu não estava preocupada. E assim, me surpreendeu. Por quê? Porque quando ela orou, a fé dela levou ela a se despreocupar daquilo que estava acontecendo. Ela só esperou acontecer. É uma mentalidade de que você tem um Deus que é todo-poderoso. E essa é uma fé que nós devemos ter. É uma fé que nós precisamos dar continuidade nela. Então, amados, continuar. Eu não sei como que está aí para você, mas para mim o ano já começou punk e está gostoso a coisa. Quanto mais guerra, quanto mais sangue, melhor. Porque nós estamos aqui como soldados de Deus, prontos para a guerra. Amém? E a palavra do Senhor diz assim, olha, maldito é aquele que faz a minha obra relaxadamente e preserva a sua espada do sangue. Então não é porque que as coisas vão ficar feias que eu vou baixar minha espada. Pelo contrário. Agora é que eu vou brigar de verdade. Agora é que nós precisamos brigar de verdade. Amém? Porque se as coisas ficarem piores, não é sinal para a gente desistir. Mas é sinal para a gente confiar mais. Eu estava tendo uma conversa com o pastor Lucas, o pastor que tem um cabelão, não sei, que alguns conhecem aqui. Ele falou assim para mim, assim, o ano passado, ele falou assim, eu disse, os dias que nós vamos viver vão ser dias de muita manifestação das trevas, muitas coisas ruins vão acontecer.
Mas maior ainda vai ser a manifestação do reino do poder de Deus na terra. E quando ele falava aquilo para mim, meu coração queimava. Eu falava assim, Jesus, é isso. É assim que eu preciso continuar. É assim que eu preciso entrar nesse ano que está por vir, no dia que ele falou. É assim que eu preciso dar continuidade. Amados, para não ficar nas minhas palavras, eu queria que os irmãos abrissem o livro, a Bíblia, esse livro maravilhoso que nós temos aí, em Gálatas, no capítulo 6, amém? Abra em Gálatas 6. Quando a gente fala em continuidade, é porque talvez a gente esteja nos cansando, amém? Porque assim, venhamos e convenhamos, amados. Quando nós lutamos muito por algo, o cansaço vem, sim ou não? O cansaço vem. De todo dia você acordar e ver as coisas da mesma forma, o cansaço vem. E em Gálatas 6, no versículo 9, diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Aqui fala o versículo 9, e não nos cansemos de fazer o bem. O mundo, amados, o mundo está nos desafiando a fazer o bem, sim ou não? Pelo menos me desafia. Ele desafia a fazer o bem. Eu tive uma experiência há um mês atrás, e eu estava trabalhando em um lugar, numa escada, mexendo colocando uns pisos assim na parede, e do lado tinha um carro, do outro lado da garagem tinha um carro do vizinho. E eu não vi que tinha caído um pouco de massa no carro do vizinho, o vizinho saiu para fora. O vizinho saiu para fora, ele foi lá, olhou o carro, pegou o carro, colocou do outro lado da rua, e voltou para mim e falou assim, ó, você sujou todo o meu carro de massa. Vai lá lavar. Assim. Vai lá lavar. Aí, eu tenho certeza que o Espírito Santo foi tão forte na minha vida aquela hora, que eu desci da escada, fui lá, desenrolei a mangueira do cliente que eu estava trabalhando, desenrolei a mangueira, atravessei a rua com a mangueira, e lavei o para-brisa do carro do cara, lavei a lateral do carro do cara, lavei a traseira, lavei a outra parte, lavei o teto, enfim, eu dei um grau no carro do cara. Nem conheci o cara, nunca vi o cara na minha vida. Dei um grau no carro do cara. E aí o cliente saiu para fora. Ele falou assim, o que você está fazendo, cara? Eu falei assim, ó, eu sujei o carro do cara e o cara mandou lavar. Assim, falei assim para ele. Mas como pode? Eu nem falo com esse cara e tal. E eles eram tretados, os vizinhos. O vizinho que era o cliente que eu estava trabalhando e o outro vizinho era tretado. Era um truncado lá, não se conversava. E aí ele saiu para fora, a mulher saiu para fora. E todo mundo achou um absurdo, porque o cara mandou lavar o carro e eu fui lavar o carro de boa. Assim, foi coisa do outro mundo. Foi algo assim que, nossa, não era para você ter lavado o carro do cara. Só que eu percebi, amados, que o cara falou de um jeito comigo, que se eu não fosse lavar o carro dele, com certeza ia dar treta, irmão. Com certeza o negócio ia virar bagunça. E eu percebi que eu fui guiado pelo Espírito Santo naquele momento. E depois que ele foi embora, que ele estava indo para o trabalho, ele entrou no carro e foi embora. Aí me veio um sentimento no coração assim, puxa vida,
eu deveria ter falado para o cara que eu não ia lavar. E se o cara partisse para a porrada, não ia brigar naquela calçada. E eu fiquei pensando assim. Por quê, amados? Porque o mundo nos desafia a fazer o bem. Eu não devia ter ouvido o cara, eu ficava pensando comigo. Aí eu falava assim, ô Senhor, misericórdia, me perdoa, Senhor, foi certo o que eu fiz e tal. E fiquei naquela... Só que aí o cara já tinha ido embora trabalhar. E ficou tudo bem. Menos para o vizinho que eu estava trabalhando, que ele achou aquilo que para ele era o fim do mundo. Nós somos desafiados todos os dias a fazer o bem, amado. Todos os dias. Todos os dias a gente... Puxa vida, eu podia dar o troco para o fulano. Eu podia falar outra coisa para o ciclano. Mas a Bíblia fala que a gente não pode nós não podemos nos cansar de fazer o bem. E ainda fala que nós vamos receber do Senhor a recompensa. Isso é se a gente não desfalecer no caminho. Isso é se a gente não desfalecer no caminho. Então, por isso eu estou dizendo, eu estou enfatizando a nós. Vamos dar continuidade. Continue. A Bíblia fala lá em Oséias, amados, que nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Em Eclesiastes 7, versículo 8, fala assim, ó, é melhor o fim do que o começo das coisas. Aí eu me pergunto para você, aonde você está? Você está no começo ou você está no meio? Porque o fim é o melhor. Então nós temos que ir até o fim. Por mais que nos exija muito de nós, mas nós precisamos ir até o fim. Não podemos nos desanimar. Não podemos nos desanimar. O Senhor olha para nós, amados, como povo dele, como uma nação forte. O Senhor não nos olha como um povo fraco, o Senhor nos olha como um povo forte. O Senhor olha para nós como um povo forte. O povo que aguenta o tranco. O povo que chora, mas é consolado. Amém? É o povo que vai ser perseguido, mas não vai ser alcançado, não vai ser abatido. É o povo que Deus fala que tem asas como a da águia, para voar alto. Hoje eu estava orando ao Senhor e falei assim, Senhor, eu quero viver como o Senhor me instituiu nessa terra. Porque se o mundo diz que eu sou fraco, o Senhor não me instituiu nessa terra fraco. Ele me instituiu nessa terra forte. Ele me instituiu nessa terra forte. Então, é assim que nós devemos agir, amados. Nós precisamos agir como Deus nos instituiu nessa terra. E não viver a realidade que o mundo nos prega, mas viver a realidade de que nós somos em Deus. Não desviar os nossos ouvidos das fábulas, das mentiras, de toda sorte de engano. Nós precisamos começar a tirar os nossos ouvidos das coisas ruins que nós temos ouvido lá fora e darmos nossos ouvidos para o Senhor. Dizer assim, Senhor, o meu ouvido não vai ser mais para as vozes de fora. Os meus ouvidos vão ser agora para a voz do Senhor. Eu vou dar, os meus ouvidos é teu, Senhor. Eu vou dar para o Senhor. Só vou ouvir a voz do Senhor. Às vezes as pessoas chegam para mim e falam assim, eu preciso estar informado de tudo que está acontecendo aí fora.
Amém. Desde que toda a informação que você tem aí fora não seja mais relevante do que a informação que Deus tem dentro de você, beleza, ótimo. Ouça as informações de fora. Agora, quando as informações de fora estão sobressaindo as informações de Deus dentro de você, então para de ouvir as informações de fora, irmão. Para. Para porque, às vezes, as informações de fora estão destruindo a nós. Está acabando com a nossa fé. Está acabando com a nossa confiança em Deus. Esses dias nós estávamos numa reunião do presbitério, e aí começamos a conversar de algumas coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, que está acontecendo lá fora. Nós estávamos trocando uma ideia com o pastor Leandro, e aí a gente chegou num determinado... O assunto foi que a gente começou a falar do negócio da vacina, das guerras das farmácias por causa da vacina e tal. Aí daqui a pouco o pastor Daniel falou assim, é melhor a gente parar de falar dessas coisas, porque assim, a mentira, o engano está tão grande, que a gente precisa tirar o nosso foco de tudo aquilo que está acontecendo e focarmos em Deus. Porque senão a gente não vai conseguir dar continuação na nossa fé. Nós não vamos conseguir continuar crendo. Não vamos. Nós precisamos dar os nossos ouvidos para Deus. Só para Deus. E se a gente ouve que lá fora, algumas coisas lá fora, se a gente ouve e fala assim, Brasil não tem jeito, não sei o que não tem jeito, você vai ver o que vai acontecer. A gente não ouve isso? Você vai ver o que vai acontecer. Esse ano você vai ver o que vai acontecer esse ano. Aí eu falo para você assim, vai acontecer? Não sei. E se acontecer? Nós precisamos estar com a nossa fé em Cristo. A nossa fé, amados, ela vai ser desafiada. Eu acredito que cada dia mais, a nossa fé. Ela vai ser desafiada cada dia mais. Cada dia que nós passarmos sobre essa terra, a nossa fé vai ser desafiada. Porque o mundo está se levantando contra a igreja de Cristo. O mundo está se levantando contra aqueles que creem. O mundo está se levantando. Existe muita organização por trás daquilo que nós temos visto, que nós temos ouvido, para acabar com a nossa fé. Para nos matar espiritualmente. É por isso que nós precisamos dar continuidade naquilo que nós cremos e olharmos para o Senhor nesses dias. Só para o Senhor nesses dias.